Você acorda antes do sol nascer. Não porque colocou despertador, não porque alguém te chamou, mas porque, depois de meses vivendo ali, seu corpo simplesmente aprendeu. Todos os dias começam do mesmo jeito: escuro, vento, o som do oceano batendo contra as pedras e uma escada em espiral que parece nunca acabar. Você levanta da cama, veste o casaco pesado e começa a subir. Um degrau depois do outro. São dezenas de degraus até o topo do farol. No começo, você contava. Agora não conta mais. Seus pés já sabem onde pisar. Sabem qual degrau faz barulho, onde a parede fica úmida e onde você precisa segurar mais firme quando o vento está forte demais. Lá em cima, a luz ainda está girando, lenta, constante, cortando a escuridão do oceano como se estivesse procurando alguém. Mas não tem ninguém. Não tem cidade, não tem estrada, não tem vizinho, não tem barulho de carro, não tem mensagem chegando. Só água. Água na frente, água atrás, água dos lados e você. Então você apaga a luz do farol. O dia começou. E esse é o seu trabalho agora: viver sozinho no meio do oceano. Mas alguns meses atrás sua vida era completamente diferente. Você morava na cidade, acordava cedo, pegava ônibus lotado e trabalhava em um emprego que não odiava o suficiente para pedir demissão, mas também não gostava o suficiente para continuar por muitos anos. Todo dia parecia igual. Mesmo caminho, mesma tela, mesmas tarefas, mesmas conversas vazias, mesmo cansaço no fim da tarde. Você chegava em casa sem energia para fazer qualquer coisa importante. O fim de semana passava rápido demais. A segunda-feira chegava cedo demais. E aos poucos, você começou a sentir uma coisa difícil de explicar. Não era exatamente tristeza, não era exatamente desespero. Era mais como a sensação de que sua vida estava sendo gasta em algum lugar onde nada realmente acontecia. Então um dia você viu a vaga. Faroleiro. Estação isolada no meio do oceano. Moradia inclusa. Alimentação enviada por barco. Salário acima da média. Turnos longos. Pouco contato humano. Na primeira vez você achou absurdo. Na segunda, achou curioso. Na terceira, começou a fazer contas. Sem aluguel, sem transporte, sem chefe olhando por cima do ombro, sem trânsito. Sem cidade, sem barulho, e naquele momento, a ideia que deveria parecer assustadora começou a parecer liberdade. Você enviou o currículo. Algumas semanas depois, recebeu a resposta. Você tinha sido aceito. O barco levou horas até chegar ao farol. Conforme a cidade desaparecia atrás de você, o oceano ficava maior. No começo parecia bonito, quase cinematográfico. O céu aberto, a água escura, o vento frio no rosto. Mas depois de um tempo, você percebeu uma coisa estranha. O horizonte era igual em todas as direções. Não havia referência. Não havia movimento. Não havia nada para onde olhar além de mais oceano. Quando o farol apareceu, ele parecia pequeno demais para ser sua nova casa. Uma torre estreita no meio de pedras molhadas, cercada por ondas. O antigo funcionário te mostrou tudo rapidamente. A sala dos equipamentos, o quarto, a cozinha, o rádio, os registros climáticos, o motor reserva, a lente e a escada. Ele explicou o que precisava ser verificado todos os dias. Depois te entregou uma lista de tarefas. Apertou sua mão e voltou para o barco. Você ficou observando enquanto ele se afastava. Naquele momento, pela primeira vez, você entendeu de verdade. Ele não estava indo embora do farol. Ele estava indo embora de você. No começo, a rotina até parecia boa. Você acordava cedo, subia até o topo, verificava a luz, limpava o vidro, anotava a velocidade do vento, a pressão do ar, a temperatura e a visibilidade. Depois checava os mecanismos, apertava parafusos, limpava a ferrugem, organizava mantimentos. Conferia o rádio e revisava os painéis. O trabalho era simples, mas necessário, e tinha algo satisfatório nisso. Na cidade você passava o dia inteiro ocupado e mesmo assim, às vezes sentia que não tinha feito nada. Ali era diferente. Se você limpava a lente, a luz alcançava mais longe. Se você consertava uma peça, o farol continuava funcionando. Se você mantinha tudo em ordem, algum barco perdido no escuro poderia encontrar o caminho. Pela primeira vez em muito tempo, o seu trabalho parecia ter um motivo claro. O problema é que o trabalho acabava, e o dia continuava. No começo, o silêncio parecia paz. Sem notificações, sem pessoas falando alto, sem trânsito, sem pressa, sem ninguém pedindo nada. Você finalmente podia ouvir os próprios pensamentos. Mas, depois de algumas semanas, os pensamentos começaram a ficar altos demais. Durante o almoço, só havia o som do garfo no prato. Durante a noite, só havia o vento passando pelas frestas. Às vezes você ria de alguma coisa pequena e percebia que ninguém tinha ouvido. Às vezes, pensava em contar algo para alguém e lembrava que não havia ninguém ali. A diferença entre estar sozinho e estar isolado começa pequena. No início parece descanso, depois parece espaço. Depois parece vazio. E então um dia você percebe que passou horas inteiras sem dizer uma única palavra em voz alta. Não porque estava triste.
não porque estava tentando. Simplesmente porque não havia ninguém para ouvir. Uma vez por mês, o barco chegava, e por algum motivo, esse virava o dia mais importante da sua vida. Você via uma mancha pequena no horizonte, depois ela crescia, virava um barco, depois virava pessoas, vozes, movimento, presença humana. Nos dias anteriores, você começava a guardar coisas para dizer, uma tempestade diferente, um pássaro estranho que pousou na janela, uma falha no rádio, uma lembrança engraçada da cidade. Nada muito importante, mas eram coisas que tinham acontecido com você. E acontecimentos parecem mais reais quando alguém escuta. Então o barco encostava, um homem subia com as caixas, perguntava se estava tudo certo, você respondia que sim. Ele dizia que o tempo estava bom, você concordava. Ele pedia uma assinatura. Você assinava, e antes que conseguisse puxar qualquer conversa, ele já estava descendo de volta. 20 minutos depois, o barco ia embora. E todas aquelas coisas que você tinha guardado continuavam dentro de você, sem ter para onde ir. O seu aniversário chegou numa terça-feira. Você sabia que era seu aniversário. Não esqueceu. Acordou sabendo, fez café sabendo, subiu a escada sabendo, anotou a data no registro climático sabendo. Mas nada aconteceu. Não tinha bolo, não tinha abraço, não tinha notificação. Não tinha parabéns cantado de forma constrangedora. Não tinha ninguém fingindo surpresa. Só o mar, o vento, a luz e a mesma rotina de todos os dias. Na cidade, você talvez nem gostasse tanto do seu aniversário. Talvez achasse uma data qualquer. Mas ali, no meio do oceano, até as coisas pequenas que você ignorava começaram a parecer importantes. Você ficou olhando para a data escrita no papel por alguns segundos. Depois virou a página. Porque ainda havia trabalho para fazer. Alguns meses depois, veio a tempestade. Ela começou como vento forte. Depois virou chuva. Depois virou uma parede de água e barulho. As ondas batiam contra a base do farol com tanta força que o chão tremia. A chuva vinha de lado. O céu desapareceu. O oceano parecia uma coisa viva tentando engolir tudo. E naquela noite, a luz do farol precisava continuar girando, mais do que nunca. Se existisse um barco lá fora, perdido na escuridão, aquela luz poderia ser a única coisa entre ele e as pedras. Então você ficou acordado. 1 hora, 2 horas, 10 horas, um dia inteiro. Depois outro. Café frio, olhos pesados, mãos tremendo. Mas a luz continuava girando. Em algum momento da madrugada, você sentou no chão da sala de controle e percebeu uma coisa. Talvez não existisse ninguém no mundo que soubesse exatamente como você estava naquele momento. Não era drama, era só verdade. Ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo. Ninguém sabia se você estava com medo, cansado ou bem. Mas mesmo assim, você levantou, conferiu o mecanismo e manteve a luz acesa. Depois de meses no farol, suas férias chegaram. 30 dias em terra firme. Você imaginou que seria incrível. Comida de verdade, pessoas, ruas, lojas, conversas, barulho. Mas quando voltou, a cidade parecia alta demais. Tudo acontecia ao mesmo tempo. Carros passando, celulares tocando, gente falando, música saindo de algum lugar, obras na rua, cachorros latindo, notificações, filas, pressa. Você andava mais devagar que todo mundo. Parava no meio da calçada sem perceber. Demorava para responder perguntas simples. Você tentava encontrar pessoas antigas, mas elas estavam ocupadas. Algumas tinham mudado de emprego, outras tinham filhos, outras simplesmente seguiram a vida. E você percebeu que, enquanto estava no farol, o mundo continuou acontecendo sem você. As conversas ficaram estranhas, não por falta de carinho, mas porque você não sabia mais explicar sua vida. E eles não sabiam como perguntar. Depois de alguns dias, a cidade começou a parecer tão distante quanto o oceano, só que mais barulhenta. Quando você voltou para o farol, algo tinha mudado. Não no lugar, em você. Você falava menos, pensava mais antes de responder. Às vezes, passava dias sem sentir vontade de ouvir música. Às vezes, subia até o topo sem nenhum motivo técnico, só para olhar o horizonte. Você começou a entender que o isolamento não muda uma pessoa de uma vez. Ele não chega como uma explosão. Ele chega como ferrugem, devagar, quase invisível. Um dia você deixa de mandar mensagem, no outro deixa de esperar resposta, depois deixa de sentir falta de certas coisas. E quando percebe, a vida com outras pessoas parece cansativa demais. Não porque você não queira a companhia, mas porque a parte de você que sabia viver com os outros ficou enferrujada. Hoje, você acorda antes do sol de novo. Sobe os mesmos degraus, passa a mão pela mesma parede fria. Chega ao topo, a luz ainda está girando. Lá fora, o oceano começa a clarear. Por alguns segundos tudo parece bonito, calmo, quase perfeito. Mas então você entende o preço daquele silêncio. O emprego mais solitário do mundo não te destrói de uma vez. Ele faz algo mais lento. Ele te acostuma.
Acostuma com a ausência, acostuma com a distância, acostuma com a ideia de que ninguém vai aparecer. E talvez essa seja a parte mais perigosa. Porque chega um ponto em que você não fica no farol porque é feliz ali. Você fica porque o mundo lá fora parece difícil demais para voltar. A luz continua girando. O mar continua batendo nas pedras. E você continua ali. Não preso, mas também não exatamente livre. Porque às vezes a prisão mais difícil de abandonar é aquela que, depois de muito tempo, começa a parecer casa.